Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre uma das ações mais voláteis da Bolsa de Valores atual, que é a Azul, uma empresa que nos últimos meses vem caindo de maneira consecutiva. Mas será que chegou o momento de você se tornar sócio dela e aproveitar uma possível oportunidade de alta? Para você ter essa resposta, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A Azul é negociada na Bolsa de Valores através do ticker AZUL4 e ela é uma das maiores empresas de aviação dentro do mercado brasileiro, atuando tanto em voos domésticos quanto também com alguns voos internacionais. E ela, assim como outras empresas do mesmo setor, acaba tendo as suas fontes de receita vindos de vendas de passagens aéreas através de alguns serviços que ela presta, como por exemplo as cobranças que ela realiza para realizar a reserva de um assento, ou também a cobrança de bagagem extra. Ela também tem uma fonte de receita bastante relevante através do seu programa de milhas e outras receitas menores que acabam impactando menos dentro do seu balanço. E ela é uma das maiores empresas do setor dentro aqui do Brasil, como você pode estar vendo, com base em todos os seus destinos. Hoje, ela tem mais de 160 pontos de destinos de voos domésticos. Ela, no ano de 2024, teve mais de 30 milhões de clientes e no exterior ela também realiza alguns voos para alguns pontos em específico, como por exemplo Miami, Orlando, Paris, Lisboa e outros locais. E é uma companhia que dentro desse setor caótico consegue se destacar em alguns quesitos específicos. Ela é hoje a única companhia aérea em 81% das rotas que ela realiza hoje 980 voos diários, ela tem 4 destinos internacionais, ela tem hoje mais de 400 rotas diretas e ela teve um crescimento da sua receita entre 2021 e 2024 de 25,1% ao ano em média. E por que agora há pouco eu falei que o setor acaba sendo muito caótico? Por um motivo muito simples. Existem muitas variáveis que vão impactar diretamente no resultado final da empresa que não estão atrelados diretamente à capacidade da gestão. E quais que são essas variáveis? A primeira delas é o câmbio. Basicamente, todas as despesas que uma empresa aérea tem, seja no Brasil ou seja em qualquer país do mundo, estão atreladas ao dólar. Quando ela decide comprar uma nova aeronave, essa despesa que ela vai ter é em dólar, não é uma despesa em real. Então, quando o dólar sair de R$ 4,00 para R$ 6,00, a despesa dela cresce absurdamente. A segunda variável que também está atrelada ao câmbio é o custo com combustível. O combustível também é pautado em dólar. E quando o dólar sobe, ela também acaba tendo uma despesa muito grande. E querendo ou não, ela não consegue repassar todos esses custos para os seus clientes. Então, na prática, ela acaba só se saindo prejudicada. A terceira variável que impacta muito é em relação aos juros. Todas essas empresas do setor acabam sendo muito alavancadas, então elas são obrigadas a pegar muitos empréstimos para conseguir investir nas suas operações e juros esses que vão acabar só subindo considerando o cenário atual do Brasil, onde a Selic está elevadíssima. Então essa empresa, como é o caso da Azul, e você vai ver mais à frente nesse vídeo, ela acaba gastando bilhões e bilhões de reais todo ano só para pagar os juros da dívida. E a quarta variável está atrelada à economia. Num cenário econômico desfavorável, onde as pessoas têm menos dinheiro, elas vão acabar gastando muito menos também para realizar viagens. Se você está com a sua conta apertada, você não vai gastar dinheiro com uma passagem de avião. Você vai, por exemplo, economizar e fazer uma viagem de ônibus. Ou até mesmo você simplesmente não vai fazer a viagem que você queria porque você está com as contas apertadas. Então a economia também vai acabar impactando diretamente no resultado final da Azul. E qual que é o resultado atual das ações e da empresa Azul? Se a gente pegar o histórico das suas ações desde que ela entrou na Bolsa de Valores, a gente consegue perceber que ela basicamente só vem se desvalorizando desde janeiro de 2020. Então naquele período as suas ações acabaram batendo o valor de R$ 61,00 e hoje, em 2025, uma ação da Azul custa apenas R$ 1,46, uma queda nesse período em específico de 97%. E mesmo que a receita dela venha crescendo nos últimos anos, como você pode estar vendo, ela apresentou uma grande queda em 2020, porque as pessoas estavam simplesmente proibidas de viajar, mas logo em seguida a sua receita não parou de crescer, chegando a um patamar de quase 20 bilhões de reais por ano. Mas, apesar da sua receita crescer, a gente não pode dizer o mesmo em relação ao lucro líquido. Se a gente pega o histórico do lucro da empresa, a gente percebe que em vários momentos ela teve prejuízos muito elevados, como por exemplo em 2015, em 2019,
2020, 2021 e 2022. E o setor como um todo acaba sendo um setor muito ruim. Muitas empresas de outros países, inclusive até mesmo do Brasil, já passaram por processos de recuperação judicial ou até mesmo tiveram ajudas do governo. Como você pode estar vendo, a American Airlines, a Delta, a United, que são grandes empresas lá nos Estados Unidos, a Avianca, a Latam, a Gol e outras diversas companhias já passaram por esse tipo de problema. Então, se você pretende em algum momento investir nesse setor, esteja ciente que ele é bastante problemático. E fazendo uma análise um pouco mais aprofundada sobre a questão da dívida da empresa Azul, o que a gente consegue observar em relação ao período recente? A gente consegue verificar primeiramente o dado de resultado financeiro. E o que esse dado nos mostra? Ele mostra o quanto a empresa pagou de juros e o quanto a empresa ganhou de juros e faz uma conta básica para ver o quanto que ela conseguiu ter de resultado. Se o dado é negativo, significa que ela pagou mais juros do que ela recebeu com as suas aplicações do banco, e se o dado de resultado financeiro é positivo, significa que ela ganhou mais juros com as suas aplicações do que ela pagou de juros de empréstimos para um grande banco. E a gente consegue perceber que entre 2019 e 2024, em todos os anos, a Azul acabou tendo um resultado financeiro bastante negativo. E em alguns anos, esse resultado financeiro foi absurdamente alto. Por exemplo, em 2020, onde ela acabou tendo uma despesa financeira de 9,6 bilhões de reais, ou em 2024, onde ela teve uma despesa financeira de 12 bilhões de reais. Muito por conta do que aconteceu em 2020, onde ela ainda tinha que pagar todas as suas despesas, pagar os juros, pagar, por exemplo, também o que ela contratou para conseguir adquirir novas aeronaves, só que nesse período ela não conseguia obter receita, porque as pessoas estavam presas dentro de casa e ela não conseguia mais operar os seus voos da mesma forma, o que fez com que na prática ela tivesse que captar muitos empréstimos para se sustentar naquele período, o que consequentemente impactou também nos juros que ela teve que pagar. E a gente pode estar observando agora no dado de dívida líquida da empresa, que mostra a diferença entre o quanto a empresa deve como um todo, que é a dívida bruta, menos o quanto a empresa tem de dinheiro em caixa na sua conta corrente ou em alguma aplicação de curto prazo. E a gente consegue perceber que a dívida dela explodiu de 2020 para 2021, saindo de 4,2 bilhões de reais para 21 bilhões. E essa mesma explosão aconteceu de 2023 para 2024, saindo de 22 bilhões para 35 bilhões. Um crescimento absurdo. Se a gente pega ali de 2019, onde a empresa tinha uma dívida de 1,8 bilhões, para 2024, 35 bilhões, é um crescimento assustador. E o último dado que eu trago para vocês é a relação da dívida líquida sobre o EBITDA, que é um dado que vai medir o quanto a empresa deve em relação ao quanto ela consegue ter de geração de caixa aproximada. Então, em 2019, essa relação era muito pequena, então é um dado bastante positivo. Já em 2020 e 2021, a dívida dela cresceu e o EBITDA acabou diminuindo, porque na prática ela não conseguia operar, fazendo com que a relação desses indicadores ficasse em 10 vezes e 13 vezes, respectivamente, entre 2020 e 2021, e de 2022 para cá, esse dado ficou um pouco mais controlado, mas ainda assim, a empresa ter uma dívida líquida de praticamente 6 vezes em relação ao seu EBITDA acaba sendo um dado bastante preocupante, então antes de você investir nela, você precisa estar ciente disso. Considerando todos os dados que eu te apresentei ao longo desse vídeo, quais que são os riscos principais envolvidos na hora de investir numa ação da Azul? O primeiro risco está atrelado a todas as variáveis que eu te apresentei anteriormente: variação do dólar, aumento do preço de combustível, o cenário econômico e também a taxa de juros. E todos esses dados, no momento atual, estão completamente desfavoráveis para a empresa. Segundo dado é o fato da dívida dela ser absurdamente alta e também absurdamente cara. Pegando o custo médio da dívida da empresa, o que eu consegui buscar de informação? Que ela tem uma dívida que está distribuída entre uma taxa de 10,9% ao ano, que é uma taxa um tanto quanto controlada, porém a outra parte da dívida está atrelada a CDI mais 4%, o que é uma taxa extremamente elevada. Então, enquanto a Selic não cair,
a Azul vai acabar tendo uma despesa financeira muito alta. E o terceiro risco envolvido é que a empresa, além de ter uma concorrência muito forte dentro do seu setor, ela ainda compete por preço puramente. Ela não compete por qualidade, ela não compete por inovação. Quando você vai comprar uma viagem aérea, por exemplo, de São Paulo até o Rio de Janeiro, você não se importa muito com a empresa aérea, você está se importando muito mais com o preço da passagem, o que faz com que esse tipo de concorrência seja extremamente prejudicial para o setor. E a consequência natural é que a margem de lucro desse tipo de companhia acaba sendo muito pequena e em alguns momentos, naturalmente, ela vai acabar tendo até mesmo prejuízo. E quando que pode fazer sentido ser sócio da Azul? Faz sentido em apenas um único cenário. Se você tem um perfil extremamente arrojado na hora de investir, está buscando uma ação que pode ter um potencial de valorização caso ela apresente uma pequena melhora, mas ainda assim você só pode colocar no máximo um percentual muito pequeno da sua carteira nesse tipo de empresa, porque de uma hora para outra ela pode apresentar uma queda muito absurda caso ela apresente novamente resultados ruins. Então, se você tem algum tipo de interesse em ser sócio da Azul, o máximo que você pode colocar nela para que você não esteja correndo um risco muito absurdo fica na faixa ali dos 2, 3% estourando, porque é uma empresa extremamente volátil e extremamente imprevisível. E agora um recado para você, que não quer investir nesse tipo de empresa, como é o caso da Azul, uma empresa extremamente arriscada. Eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você vai ter acesso a estratégias automatizadas para encontrar as melhores empresas da Bolsa de Valores, tanto do Brasil quanto do exterior. Dessa forma, você vai conseguir ter acesso às melhores empresas sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Assim, você vai investir também o seu dinheiro com muito mais segurança e muito mais clareza. Para mais informações, é só você escanear o QR Code que está na sua tela ou entrar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo você conseguiu entender melhor como funciona a operação da Azul, quais são todas as variáveis envolvidas na sua operação e quando pode ou não fazer sentido você se tornar sócio dela. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ative o sino para que sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado onde eu faço a avaliação de uma outra companhia, agora sim, uma empresa de altíssima qualidade, que é o caso da WEG. E para você acessar esse vídeo, é só você clicar na sua tela dentro da capa desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.